Quero agradecer muito a Abracam pela oportunidade. A gente vai falar depois, passar para as perguntas e respostas, mas eu passo agora para o meu grande amigo, esse gigante do comércio exterior, que eu admiro muito, e que vai conversar com vocês agora sobre a edital de consulta pública 79, que a gente já vem trabalhando bastante sobre isso. Thomas, é contigo, meu caro. Muito obrigado, Marcelo. Desejar novamente boa tarde a todos. O Marcelo resumiu muito rapidamente aqui, o projeto de lei realmente é muito grande, né? E uma coisa que a gente sempre discute aqui, o projeto de lei já começou, né? Ele já começou. Então, com base nisso, a gente vai tratar aqui agora, né? Eu vou tentar resumir também, porque parece pequeno, mas a consulta pública trata de diversos temas relevantes, né? Agradecer novamente aqui a audiência e a Abracam pela oportunidade da gente comentar aqui esses temas com todos vocês. Eu vou compartilhar minha tela agora. Então, vamos lá, gente. Só para a gente voltar aqui, né? Eu falei aqui da linha do tempo, né? E a gente estava comentando, o Banco Central fez um edital de consulta pública para esse tema, e é o que ele vai fazer também no projeto de lei, né? Pegando um pouco do gancho aí do que o próprio Marcelo comentou. O Banco Central deve fazer, em vez de uma consulta pública, talvez diversas consultas públicas pela grande mudança. Então, a grande mudança, sem necessidade do projeto de lei que o Banco Central está introduzindo para todo o mercado, é realmente a consulta pública 79. E o que ele identificou nesse sentido? Ele identificou a necessidade de revisar, e aqui para esse grupo tão seleto, né, de participantes, eu acredito que vocês têm esses pedidos constantes de diversos anos, né? Enfim, nas transferências internacionais, principalmente para os bancos de nicho, para as corretoras, enfim, que apesar de tratarem todo o mercado, mas tinha esse fluxo muito restrito, muito complicado de se tratar. Então, na linha do tempo aqui, no dia 12/11, o Banco Central fez essa publicação ao mercado, né? Colocando todo o edital de consulta pública, incluindo as regras para respostas, e, ao mesmo tempo, dentro da proposição que ele estava fazendo para essa consulta, ele já encaminhou também os artigos de alteração das nossas circulares, que são nossas regras de câmbio aqui do mercado de câmbio, né? A circular 3691, 3690, 3689, e ele já sinalizou o que ele gostaria de mudar. E o que ele fez, então? Ele, entre o dia 7 e 18 de dezembro, ele agendou algumas reuniões com as entidades de classe, apresentou isso às entidades de classe, que tem uma representatividade grande, né, com todos os associados de cada uma, e esclareceu as dúvidas nesse primeiro momento. Mas não foi suficiente, porque o tema era tão disruptivo nesse primeiro momento, e entre dezembro e janeiro, o Banco Central discutiu com as diversas entidades de classe, aí eu estava representando, neste caso, a Febraban, nós fizemos 4 conversas com o Banco Central, com diversos itens que nós levantamos em um grupo técnico, debatendo tudo, e a proposição tinha que ser entregue, e aí servia para todo o mercado, entidades de classe ou o próprio cidadão, ou as empresas, no dia 29 de janeiro. Então, se vocês perceberem, tivemos um tempo relativamente curto, né, para que pudéssemos analisar todos os impactos e seguir com isso. Mas aí vamos para o que a gente precisa falar aqui, né? O que muda com tudo isso? Quais são as implicações, né? Então, o foco da consulta pública, basicamente, né, ela traz aspectos aqui de modernização, de aprimoramento, né? O que o Banco Central pretende com isso, né? Tentando equiparar o nosso mercado, que ele sabe que tem alguns itens a serem modificados, mesmo sem o projeto de lei, ele gostaria de propor algo que tornasse o ambiente mais competitivo, mais disruptivo, inovador, inclusivo em relação aos consumidores, aos cidadãos e, eventualmente, às empresas que
precisam desses serviços, né? Então, quais são os pilares aqui da consulta pública, né? Primeiro, que é algo que não é tão favorável assim para o nosso mercado, né? Nós temos um novo player aqui. Então, ele permitir que as instituições de pagamento e aquelas autorizadas a funcionar pelo Banco Central possam operar no mercado de câmbio. Claro, vão ter regras e limites e algumas vedações. Mas ele também regula a conta de pagamentos nas operações de câmbio. Não sei se todos vão recordar aqui, em toda a regra cambial, o Banco Central nunca fez diferenciação, ele falava conta. E a conta, para o entendimento geral, é uma conta de depósito, né? Uma conta titulada pelos compradores e vendedores daquela moeda estrangeira. E aqui ele faz uma distinção muito grande, né? Ou seja, ele introduz um novo meio de pagamento aqui, né? Que são as contas de pagamento. Então, ele ajusta todo o mercado cambial, incluindo o tipo de conta de pagamento, que é uma crescente nos meios de pagamento, e, ao mesmo tempo, em um período muito parecido, ele também publicou a Consulta Pública 78, que falava sobre as regras das instituições de pagamento e uma série de outros itens que vinha em conjunto com a 79, que muita gente nem acabou percebendo, né? Porque o tema era muito distinto. Às vezes, quem cuidava ou quem observou, se preocupando com as instituições de pagamento, pode ter observado essa Consulta Pública 78. Mas ela fala dos limites de liquidez, de capital regulatório das instituições de pagamento. Então, o Banco Central fez uma revisão completa nesse sentido para introduzir as instituições de pagamento, bem como a utilização das contas e também os limites e regras para as instituições do ponto de vista Banco Central. E o que ele pretende com isso, além disso que a gente comentou aqui? Ele quer conferir o tratamento uniforme das operações realizadas com o exterior, principalmente com cartão de uso internacional, empresas facilitadoras de pagamentos e os intermediários que representam as aquisições das encomendas, né? Que a gente tem isso uma crescente, né? Ainda mais com a pandemia aqui, a gente sabe que isso se tornou cada vez maior, né? Ao mesmo tempo, ele cria um novo modelo de negócios, que ele denomina dentro dessa consulta pública ou dessa regulamentação como IFX, né? E aqui que a gente estava até conversando um pouco antes aqui da live, né? É onde eu acho que tem a maior oportunidade para todos aqui, né? Ele está criando um ambiente que ele entende mais eletrônico, mais disruptivo, inovador, né? Tentando trazer as questões tecnológicas e que isso pode ser trabalhado por todas as instituições, inclusive as instituições de pagamento que são os novos entrantes, né? E dentro dessas regras uniformes que a gente já comentou, ele também trata das transferências unilaterais correntes, que o Banco Central denominou aqui como remittances, né? Eu sei que nesse mercado aqui que nós estamos, quando a gente fala de remittance, a gente fala de remessador, enfim, mas aqui ele trata remittances como qualquer pagamento relacionado dentro das transferências unilaterais correntes. E também vai tratar das disponibilidades, né? Do e para o exterior, enfim, que ele está tratando dentro da conta de pagamentos, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, esse é o pilar aqui que foi tratado de forma resumida sobre a consulta pública. Agora a gente vai verificar aqui, nós temos aqui algumas regrinhas, né, para a gente poder passar para vocês, né, que acho que vale aqui para a gente debater. Então, instituições de pagamentos. O que eles vão poder fazer? Né? Eles vão poder fazer qualquer operação de câmbio pronta, com liquidação pronta, no mercado primário, de valor até $100 mil ou equivalente em outras moedas, né? Aqui nós temos os nossos colegas que são de corretoras e que possuem posições próprias. Vocês já passaram por essa situação aqui, né? Nesse limite. Pelo trabalho que vocês desenvolveram ao longo desses anos todos, esse limite foi elevado, né? Com muito mérito. Agora aqui ele coloca um novo entrante com esse limite também reduzido, né, na visão do Banco Central, até palavras deles, né, para fazer essas operações. Então aqui ele pode fazer qualquer tipo de operação, né? Então esse é um primeiro ponto. O que eles podem fazer também? Eles podem fazer operações no mercado interbancário, as arbitragens no país, por meio de um
de um banco autorizado a operar no mercado de câmbio e também as arbitragens com o exterior. O que eles pretendem com isso? É que esses participantes tenham liquidez, né? Já que eles vão fazer as operações de câmbio pronto, eles têm que ter liquidez nesse mercado. Então, aqui também, eu sei que todos os nossos associados, que nós também, eu aqui representando o Banco da Ecoval, sou associado aqui da Abracan também, né? Nós temos aqui participantes que ofertam esses serviços aqui, então aqui é uma oportunidade também, né? Não vamos ver somente como coisas ruins de um novo entrante. Mas ele faz algumas vedações, né? Eu chamo de vedações aqui. Ele veda a realização de operações envolvendo qualquer moeda em espécie, reais ou moeda estrangeira. Então, é vedado a instituição de pagamento trabalhar com recursos em espécie. Faz sentido, né? Se a gente olhar que as instituições de pagamento elas deveriam ser muito mais eletronizadas, né? Ou deveriam ter um grau de sofisticação por serem instituições de pagamento com seus apps, enfim, elas deveriam realmente não poder transacionar espécie, né? Até porque elas não têm caixa, enfim, é um pouco diferente do que nós temos aqui nos bancos e nas corretoras, né, que fazem esse tipo de operação. E também eles estão vedadas as contratações aqui de correspondentes nas operações de câmbio, ou abertura de postos, né, como os bancos e as próprias corretoras possuem muitas vezes com suas operações, né, ganhando uma capilaridade aí. Então, a instituição de pagamento ela vai poder fazer câmbio, né, que eu acho que esse foi o grande foco que todo mundo olhou aqui. A gente vai ver bem mais coisas aqui que eu acho que são detalhes que a gente discutiu muito pouco no mercado, mas existem, mas as instituições de pagamento podem fazer essas operações e têm essas limitações, né? Então, lembrando que as instituições de pagamento elas vão fazer câmbio, né? Mas nós temos aqui um novo conceito que a gente comentou. E esse novo conceito, a gente vai falar aqui do IFX, né? Então, o que o IFX é, na verdade? Né? O que ele pode fazer? O IFX é um modelo de negócios, tá, gente? Então, só para deixar claro aqui, ele é cross, né? Então, bancos vão poder trabalhar como IFX, corretoras e as instituições de pagamento, tá? Além de poder trabalhar da forma convencional, podem trabalhar dessa forma também. Então, pode ser simultâneo. Isso nós chegamos a esclarecer diversas vezes como o Banco Central esse detalhamento. Então, os serviços do IFX, a gente falando aqui, são aquisição de bens e serviços no país e no exterior, seria o primeiro deles. Transferências unilaterais correntes, que a gente chama de remittances, limitado a $10.000 por operação ou equivalente. Disponibilidades de conta de depósito ou pagamentos também limitados a 10 mil por operação ou equivalente. E saques no país ou no exterior. Ah, mas você falou que não pode fazer papel moeda, né? Você não pode ter nada em espécie, mas a gente tem que lembrar que o IFX ele é maior, né? Ele trata do cartão de uso internacional. Desculpa. Então, os saques aqui, eles não estão destinados às instituições de pagamento, mas sim às empresas que operam com cartão de uso internacional. Bem como a aquisição de bens e serviços no país e no exterior, a gente está comentando aqui das facilitadoras de pagamento. Tá? Então, seguindo aqui na nossa definição, aqui é só um exemplo, tá? As instituições autorizadas de câmbio, exemplo, banco, corretoras, ou as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, que não são as autorizadas, por exemplo, as empresas de cartão, poderão oferecer os serviços listados acima. Tá? Claro, cada um dentro da sua prática comum. As pessoas jurídicas, que isso está previsto na regra, né, podem ter pessoas jurídicas não autorizadas pelo Banco Central, que ofereçam soluções de pagamento digital, e aqui, dentro desse debate todo, a gente concluiu que seriam as facilitadoras de pagamento, né, ou quem faz esse arranjo de pagamento dentro desses sites, está limitado a oferecer esse serviço listado no item 1, até 10 mil por operação. Ou seja, as facilitadoras vão poder trabalhar através
do IFX como uma PJ não autorizada pelo Banco Central, porém vão fazer isso através de uma instituição autorizada. Então, bancos, corretoras e instituição de pagamentos. Além disso, o Banco Central diz que ele vai definir as regras e as sistemáticas para o IFX. Dentro de conversas que a gente teve com o próprio Dereg, desculpa, gente, ficou muito claro para a gente que, além da limitação desse escopo que ele vai deixar, vão ter naturezas cambiais específicas, dispensa de documentação. Então, aqui a gente entende que vai ter um ganho grande, né? Hoje você tem nos unilaterais lá uma dispensa de até 3 mil. Aqui, esse limite ele vai sair de 3 para 10 dentro dessa sistemática, né? Bem como a gente vai poder registrar disponibilidade dentro do IFX, ao invés de ter que registrar um câmbio individualizado, né? E ele sinalizou, e ainda não está fechado, ele deve publicar isso assim que ele aprovar, que esses registros seriam simplificados. Eu digo, nós vamos poder mandar arquivos para o Banco Central ao invés de ter que registrar operações uma a uma, né? Então, é uma modernidade muito grande aqui para todo mundo, nesse sentido, vendo essa forma disruptiva, né? Então, aqui, resumidamente, foi sinalizado, né, em todas as conversas que nós tivemos com o regulador, que as instituições autorizadas elas vão poder optar o modelo que ela vai trabalhar, né? Tanto bancos quanto corretoras vão poder escolher. Olha, eu quero trabalhar dentro do modelo convencional, tradicional, mas também quero trabalhar com o IFX, né? Então, você vai ter que seguir 2 regras e 2 modelos distintos, com códigos de naturezas diferentes aqui para trabalhar. Mas isso eu acho que é uma vantagem, né? Dependendo do nicho de negócios que atua, as instituições poderão escolher fazer um ou outro ou ambos, né? Que eu acho muito interessante nesse sentido. Tem uma liberdade de uma simplificação, tá? Então, aqui eu vou falar de outros aspectos, né, que a gente acha relevante aqui da consulta pública e que muitas vezes eles deixam passar desapercebidos, né? Uma das coisas que acho que vale a pena comentar é a regulamentação da conta de pagamento pré-paga em reais para não residentes. Então, o que o Banco Central fez? Ele permite que a instituição de pagamento abra uma conta pré-paga de pagamentos para o não residente. É como se fosse uma CDE de conta de pagamento pré-paga, né? Vai ter que ser mantida em uma instituição autorizada a operar no mercado de câmbio. Então, aí a gente também não sabe qual vai ser o critério das regras ainda, né, para o Banco Central conceder essas autorizações para as instituições de pagamento, mas existe essa possibilidade. O que fala mais sobre isso? As movimentações elas estão limitadas a 10 mil reais. Então, o Marcelo falou pouco antes, né, a gente saiu de um valor de 10 mil reais para 100 mil reais para a declaração da CDE ou desses registros da TIR, e agora ele voltou com esse limite de 10 mil reais dentro desse novo entrante, limitando esse risco, né? Então, só para reforçar aqui, tudo que o Marcelo já mencionou, o Banco Central está olhando com aquele outro olhar, né, de avaliação baseada em risco. Então, ele fala, olha, é um entrante novo, eu não sei como é que ele vai trabalhar, eu vou limitar o risco aqui. Tá? Então, seguindo todo o processo aí que a gente já vem avaliando com as regras de PLD, né? Então, ele vem segurando. Ele também diz que é vedado o trânsito de recursos de terceiros, né? Então, a gente ficou na dúvida, poxa, mas numa CDE não pode alguém pagar alguma coisa para esse cliente? Né? Pode. O que não pode é ser usado para interesse de terceiros, né? Ele não pode pagar, ele não pode receber nada ou pagar nada que seja em nome de alguém. Se for alguém que é devedor dele ou é credor dele, ele pode receber esse pagamento ou pode eventualmente fazer esse pagamento. E uma coisa que não sei se vai ter muita efetividade, né, mas ele permite que o pagamento de importação brasileira ao legítimo credor nesse tipo de conta. Então, se o importador abrir uma conta
de pagamento pré-paga de não residente, ele pode receber reais nessa conta. A gente sabe que isso não é muito comum, né, mesmo nas outras CDEs, mas ele abriu essa possibilidade. E aí, nas discussões com o regulador, a gente identificou algumas coisas, porque como está limitado as movimentações a 10 mil reais, teve até outros participantes aqui da Abracan que questionaram o próprio Banco Central, fala assim, tá bom, mas ele vai receber, sei lá, 10 pagamentos de 10 mil reais. E quando ele quiser mandar para ele tem que mandar 10 pagamentos de 10 mil? Ele não pode mandar um pagamento de 100 mil? Então, nesse sentido, essa foi uma das propostas que acho que diversos grupos aqui, de forma técnica, identificaram que tinha uma diferença, né? Porque foi pensado algo, mas na hora de você fazer a contrapartida de uma operação de câmbio, remetendo para o exterior, ele deveria respeitar o limite que está estabelecido para as instituições de pagamento, não como movimentação, mas como uma contrapartida de operação de câmbio. Então, o Banco Central tomou até nota disso, acho que no próprio dia que nós conversamos com eles, para eles reavaliarem. A gente não vai saber ainda o que vai ser publicado, né? Mas foi um dos itens que nós levantamos. O que tem de novo também que pode parecer pequeno e muitas vezes ninguém dá muito valor, né? Nós temos uma sistemática que não é tão antiga, que é o ingresso direcionado, né? Que é aquele tipo de operação onde, principalmente as remessadoras, podem pré-estabelecer o valor da taxa de câmbio para um pagamento em reais, num fluxo somente de ingresso, né? Na regra atual, ele menciona, ele é muito claro, ele fala que o destinatário final tem que receber o recurso numa conta de depósito titulada por ele, né? E aqui ele está abrindo, ele está permitindo também que, a partir da publicação da consulta pública, né, com a alteração das regras, possa receber o titular pessoa natural, esse beneficiário final, também na conta de pagamento e, inclusive, pagamento em espécie, que não era permitido. Então, isso, eu acho que é um avanço, né? Tentando atender aquele cidadão e aqueles clientes não bancarizados, né? Então, apesar de a gente ter uma evolução muito grande com bancos digitais, enfim, existe uma parcela da população brasileira que ainda não é bancarizada. Porém, né, como nem tudo são flores, né, aqui ele dá para a gente essa possibilidade, porém ele exige que eu tenha que guardar a identificação daquele cliente mediante a cópia do documento dele, né? Eu tenho que manter isso. E o pagamento é limitado a 10 mil reais, tá? Então, diferentemente do que a gente estava vendo, né, dentro do IFX, pode ser 10 mil dólares, né? E aqui a gente vai ter também a parte do ingresso direcionado migrando para lá, aumentando esse limite, que antes era 10 mil reais, quando for em espécie, ele está limitado nesse valor. Tá? Então, aqui para mim, é a mudança que gerou mais discussão, mais debate, enfim, acho que foi um item que a gente perdeu num bom sentido. Ele modificou a definição de disponibilidade, né? Eu sei que para muitos a disponibilidade já era algo mais abstrato, né, no bom sentido. O que é disponibilidade? Se cai na conta já vira uma disponibilidade. A gente teve a solução de consulta 246, né, da Receita, que quis tributar todas as receitas de exportação dos exportadores por cair na conta lá fora, que é permitido pela Lei 11.371, que o próprio Marcelo mencionou, e ele mudou. E o que ele mudou aqui? Né? Ele mudou que a disponibilidade pode ser feita numa conta de depósito ou conta de pagamento em seu próprio nome, né? Mas aqui tem outras vertentes, tem conta de investimentos, tem uma série de contas que também podem servir como uma conta de disponibilidade. Mas o que ficou ruim para a gente nesse sentido? Ele colocou em instituição no exterior e aí sujeita a uma validação pelas instituições, qualquer que seja, os bancos, corretoras ou as instituições de pagamento. Eu tenho que verificar se ela está sujeita à efetiva supervisão no país onde ela está constituída e licenciada, ou integrante do grupo sujeito à efetiva supervisão consolidada. Ou seja, hoje, no modelo tradicional,
quando a gente faz uma disponibilidade para o exterior, eu não checo se a instituição do exterior tem uma supervisão efetiva. Você sabe que é um banco, né? Que eventualmente ele está regulado, que ele, enfim, sofre todas as regras, mas aqui, do jeito que está descrito, pelo menos na nossa leitura, impõe uma responsabilidade adicional, né, às instituições, qualquer que seja, bancos, corretoras ou as próprias IPs, de validar esse dado, né? E a gente sabe que o nosso mercado é muito rápido, né? O cliente fechou uma disponibilidade para mandar em D0. Como é que você vai validar se aquela instituição do exterior, onde ele tem a conta lá fora, sofre a efetiva supervisão naquele país que ele está constituído? Né? Então, é algo que a gente entende que é muito mais ligado, né, a PLD e FT do que, eventualmente, a parte cambial. Então, acho que é uma necessidade do regulador desse ponto de vista dos controles, mas, ao mesmo tempo, ele não altera só para o IFX. Ele alterou a circular 3689, onde define o que é uma disponibilidade. E ele fez uma réplica na 3691 no capítulo do IFX. Então, esse é um item que eu acho que todo mundo vai ter que observar, porque não muda só você querer trabalhar como IFX ou não, mudou para todo o mercado, né? Então, esse é um item bem relevante que eu acho que todo mundo que está aqui, que trabalha com isso, deveria olhar novamente aí com muito carinho. E continuando aqui, tem outros aspectos aqui. Eu vou tentar ser muito rápido, é que tem bastante coisa, mas acho que vale a pena passar para vocês aqui, gente. O que ele faz também? Ele elimina qualquer limitação do valor entregue em reais para as operações de câmbio em relação à conta de pagamento. Antes, esse limite era R$10.000, né? Porque tudo que era fora de conta de depósito, mantida pelo comprador ou vendedor, estava limitado a 10 mil. Então, na regra, agora aqui, ele faz uma compatibilização da conta de pagamento para esses fins. Então, se sair da conta de pagamento o valor em contrapartida câmbio, se ele fechar com um banco ou corretora, cada um vai atuar dentro do seu limite. Corretora até 300 mil ou equivalente. O banco, dependendo do banco, se ele puder fazer câmbio, não vai ter valor. E a IP até 100 mil. Mas ele exclui aquela limitação dos R$10.000. Então, isso é bem relevante, né? Esse é um ganho onde ele olha o meio de pagamento, né, relacionado à conta de pagamentos. Outro item que eu acho que passa desapercebido totalmente quando você lê esse conjunto todo, né? Ele permite que os brasileiros possam manter conta de pagamento no exterior. Em vez do exportador manter uma conta tradicional em um banco, enfim, ele entende que, já que o importador vai poder ter uma conta de pagamento pré-paga aqui numa IP, o exportador também lá no exterior vai poder ter uma conta de pagamento para receber suas receitas de exportação. Então, visando atender, de repente, exportadores com menor grau de sofisticação ou com uma quantidade menor, porque ele é uma empresa pequena, enfim, esse tipo de conta é muito mais acessível, né? Nesse sentido, para esse público. Então, ele está aqui de novo olhando e abrindo, né, esse mercado para esse grupo de empresas. Então, é um item realmente que, olhando bem rapidamente, passa desapercebido esse item. Coisas que a gente praticamente não discutiu, né? Mas ele altera a circular 3690, onde estão todos os códigos de natureza, forma de entrega, grupo de operações, e ele revoga o grupo 72, que fala daquelas operações realizadas por meio de máquina dispensadora de cédula. Nesse sentido, eu acho que ele não precisa mais identificar que aquela operação foi feita através de uma máquina dispensadora. Mas, em algum momento, o Banco Central entendeu que era necessário criar esse grupo, e agora ele está revogando. A partir do momento que for aprovado pela diretoria do Banco Central e entrar em vigor, esse tipo de situação não vai poder ser mais registrado. Então, quem tem, né, enfim, quem conseguiu desenvolver essa linha de negócios, de máquinas dispensadoras, né, principalmente quem trabalha com muita venda de papel moeda, não vai mais existir esse grupo a partir da publicação, tá, gente? Então, isso é algo realmente que passa desapercebido nesses detalhes.
E aqui eu não poderia deixar de falar, né? Controles e regras sobre as novas atividades do IFX. Não sei se vocês perceberam, eles têm limites, né, de valores por operação, enfim, então, dentro do próprio banco, antes você não precisava se preocupar com essa questão de modelo. Você tinha lá os unilaterais, que você poderia registrar operações únicas, mandar por arquivo, até $3.000. Agora, ele tem outras regras, né? Então, além de você ter que validar as parcerias no exterior, né, das disponibilidades, ele está prevendo que as empresas de cartões também, esses reportes, tudo isso sejam feitos pelas instituições financeiras. E foi um dos itens que nós debatemos bastante com eles, né? Que não é porque eu faço o câmbio de uma empresa que precisa pagar os seus valores relacionados a emissores de plástico que eu preciso passar todo o reporte dessas informações das instituições que, por exemplo, já são autorizadas pelo Banco Central, como, por exemplo, as empresas de cartão, né? Então, eu não precisaria passar. Aí nós temos hoje, né, quando a gente fecha um câmbio de facilitadora de pagamentos, já tem lá o nosso famoso ACAN, né, que a gente recebe todos os dados, que o nome não pode estar abreviado, né, tem que vir com o CPF de cada comprador, tem lá, enfim, ele também, a gente já faz esse controle. Então, esse acho que não é prejudicial, a gente vai ter que manter esse reporte, mas o do cartão eu acho realmente bem mais complicado. Porque quando eu falo de cartão, eu não estou falando do cartão daquelas recargas, né, para papel moeda que a gente faz via cartão, que é compra de dólar, mas coloca no cartão recarregável. Ele imputou para as instituições autorizadas, banco ou corretoras, que quando uma empresa emissora de cartão de crédito precise pagar as suas obrigações com as bandeiras lá fora, essa instituição que fez o câmbio precisaria reportar os dados de pagamento do cartão, que hoje é uma obrigação exclusiva dos emissores, né? Então, isso realmente a gente entende que é algo que, na verdade, eu estou retroagindo, né, pedindo informações para uma contraparte que não tem esses dados, né? Mas, enfim, aqui vale só o alerta, né, que as regras de PLD e FT continuam muito fortes, né? Então, o Banco Central espera que, mesmo a gente usando um modelo simplificado, disruptivo, com tecnologia, que pode ter um app, que seja instituição de pagamento, bancos, corretoras, aumente esse limite de valor até $10.000, que tenha dispensa documental, a gente possa fazer, ele espera que esses controles continuem e sejam reforçados. Isso ele frisou bastante dentro das nossas conversas, né? Então, é algo muito relevante que a gente precisa seguir aqui e a gente precisa continuar fazendo, tá? Eu estou tentando correr aqui para a gente abrir um espaço grande para a gente responder perguntas, tá? E aqui eu vou falar das naturezas cambiais. Eu não sei se todo mundo pôde ver, mas ele vai revogar, né, inteiro o capítulo de cartões, bem como vai tirar dentro das naturezas do grupo de viagens, né, os cartões de uso internacional e vai tirar facilitadoras de pagamento e vai criar novos códigos. Ele vai criar lá códigos novos de um grupo de aquisição de bens e serviços, uma natureza de cartões e demais soluções de pagamento, né? Então aqui o facilitador vai virar demais soluções de pagamento digital, vai criar uma natureza nova que não compete com as transferências unilaterais que nós temos lá, mas do IFX, que é um valor maior, tá? E vai também criar a natureza de transferências entre contas no país e conta no exterior de mesma titularidade. Então, aqui a gente está falando da disponibilidade, até 10 mil com registro possivelmente globalizado, ou único. E os saques, porque os saques estão ligados ao cartão, né? Ou seja, vedado a questão de espécie das instituições de pagamento, os cartões, dependendo de quem tem esse nicho de negócio, tem muitos saques que são realizados em ATMs, né, para os estrangeiros aqui, ou mesmo lá fora. Enfim, existe esse nicho de negócios que eu acho que está muito mais ligado a uma rede bancária capilarizada, né, que são grandes bancos, mas eventualmente pode ter aí algumas parcerias com a TecBan, enfim, que é uma das principais aí que fornece esse serviço
de caixas eletrônicos. Tá? Então, dentro desse portfólio aqui tem todas essas informações contidas lá, de uma forma, às vezes, mais clara, né, e outras não tão claras, que a gente pode debater aqui. Tá? E aqui eu tentei fazer de uma forma simples, e aqui eu vou falar mais para vocês, de uma representação gráfica. Né? Vocês me desculpem aqui, ó, aqui eu peguei, enfim, essas imagens, tá? E se não corresponder, vocês podem ficar à vontade, pode falar com o Thomas, mas aqui a ideia era a gente tentar simbolizar aqui os bancos, as corretoras, né, que eventualmente trabalham ou já eram os players oficiais. Temos aqui as instituições, a instituição de pagamento, que é o novo player, e aí eu tenho duas coisas que são cross, né? Eu tenho correspondência bancária, ou os nossos correspondentes. Bancos e corretoras podem utilizar correspondência bancária. As instituições de pagamento não possuem essa premissa, tá? Ou essa prerrogativa. Isso é vedado. Tá? Agora, o IFX, eu coloquei aqui como um item cross, e todo mundo pode usar, inclusive as instituições de pagamento, que é o que nós entendemos que no futuro, as instituições que conseguirem obter a autorização do Banco Central, elas devem migrar para esse modelo. Né? Então, pensando em instituições de pagamento que têm milhares de contas e que são convidadas pelo Banco Central a se tornarem instituições autorizadas, elas vão migrar para esse modelo, porque esse modelo ele tem uma premissa muito mais eletrônica, né? Ele tem uma premissa que conversa diretamente com esse modelo das IPs, né? Ah, mas e bancos e corretoras podem fazer? Podem também, tá? Então, eu sei que, aí eu falo aqui por conhecimento, né? Os associados da Abracan, muitos deles trabalham com um nicho forte de transferências unilaterais, disponibilidade, né? E aí também tem operações de facilitadoras. Então, assim, tudo que a gente está falando aqui encaixa perfeitamente na grande maioria dos nossos associados aqui. Como também encaixa na Febraban, porque bancos diversos, né, têm o segmento de pessoa física, enfim, e tudo isso pode ser trabalhado, tá? O que tem que prestar bastante atenção nesse sentido, né? Os limites, né? Quando a gente fala de bancos, corretoras, que já tinham regras consolidadas, controles, tudo mais, a gente teve recentemente aqui toda a campanha aqui do selo, né? Enfim, agora a gente tem um novo player, né? Que vão ter regras bem rígidas aqui nesse modelo do IFX, principalmente em PLD e FT, que eles esperam que sejam eletronizados, mas o Banco Central espera que tenha um controle forte, né? Em relação aos nomes, frequência, valores, e, enfim, ainda a gente não sabe essa questão, mas o que foi solicitado aqui, do ponto de vista geral, acho que por todas as entidades de classe, é algo simples, né, que a gente costuma dizer, eu quero equidade de tratamento. Então, assim, se o Banco Central tivesse publicado essa regra, dizendo que as instituições de pagamento poderiam fazer o IFX e os bancos e corretoras ficassem somente naquele modelo tradicional, ia gerar uma assimetria enorme no mercado. Né? Então, nós imaginamos aqui que, na primeira leitura, a gente ficou bastante preocupado, mas, no final, em conversas com o próprio Banco Central, nós entendemos que isso é uma equiparação de tratamento. O banco pode, ou a corretora pode, trabalhar com os dois modelos. Eu vou trabalhar naquele meu nicho até $10.000 dentro do IFX e vou trabalhar com os demais clientes com as operações de importações, exportações, remessas financeiras, com registro, sem registro, enfim, você pode trabalhar nos dois modelos. Aí tem que se atentar, porque você tem que criar regras e controles distintos para esses dois modelos. Mas eu entendo que é um ganho enorme, né? Principalmente quando a gente olha custo de observância, você poder fazer uma operação de disponibilidade e registrar de uma forma única, né, que é o que eles estão sinalizando principalmente, bem como você está fazendo lá uma manutenção ou valores pagos dentro das transferências unilaterais e poder aumentar esse valor com dispensa documental até $10.000, eu acho que é um ganho muito grande. Né?
Então, assim, eu vejo muito mais oportunidade, pelo menos no meu ponto de vista, do que ameaça inerente ao nosso negócio com as IPs. Claro que a gente não pode parar aqui, né? Tem que ser estudado, tem que ser avaliado por cada instituição ou cada profissional aqui, mas eu vejo que tem muito mais oportunidade para todos nesse sentido, abrindo isso e tendo essa equidade de tratamento, principalmente para que não tenha assimetria no nosso mercado, né? Como a gente vem vivendo ao longo dos anos aí. Eu sei que tem em várias frentes assimetrias. Acho que a ideia aqui é cada vez mais isso ser diminuído e todo mundo poder fazer. Então, aquele modelo de negócios, que foi isso que ele criou agora, o EFX, é um novo modelo de negócios, mais eletrônico, digital, enfim, que é o que o próprio Banco Central criou com essa intenção, ele pode ser utilizado por todos os players. Né? Então, gente, com isso, eu encerro aqui os meus comentários sobre essa apresentação. Deixo aqui para vocês um resumo profissional que depois a Kelly vai distribuir, a Amanda vai passar para vocês. Mas agora a gente está aberto aqui para responder as perguntas aqui, Amanda. Ai, perfeito. Brilhantes exposições e o quanto vocês foram didáticos na dinâmica aqui dessa abordagem. Parabéns, mestres. Tenho aqui uma pergunta direcionada para o Marcelo.